Estamos aqui com um brilhante entrevistado, o professor Luiz Augusto Fischer, para finalizar a nossa sexta semana sobre teorias diversas da literatura que nós visitamos. É muito difícil sintetizar, enfim, fazer uma sinopse. Eu acho essa uma grande qualidade do Fischer. O currículo dele é insinopsável, é impossível fazer uma sinopse do currículo dele. Mas eu vou citar, enfim, graduado na URGS nos anos 80, é professor da URGS há mais de 20 anos, talvez 30 anos. Ele tem 40 anos, ele está me fazendo o sinal aqui do lado, 40 anos, Deus do céu. Tem pós-doutoramento na Sorbonne e está agora, vamos falar com ele direto de Princeton, onde ele está como professor visitante. Eu vou citar pelo menos 4 livros aqui, antes da gente começar a conversa. 4 livros muito caros para mim, mas eu poderia citar 8, né? Então eu vou citar o Machado de Borges, que é um livro muito interessante, que compara o Machado e o Borges e o Poe em determinado momento. Inteligência com Dor, que é um livro sobre os ensaios do Nelson Rodrigues, e tem uma hipótese super interessante de que as crônicas do Nelson Rodrigues funcionam como ensaios. A Ideologia Modernista, que é um livro super recente e que ganhou o prêmio da Fundação da Biblioteca Nacional, o prêmio Mário de Andrade, que é uma recuperação e uma crítica à maneira como o paradigma modernista foi formado no quadro da literatura brasileira, e Uma Formação, Duas Histórias, em que ele recupera modelos importantes, nós vamos conversar sobre esses livros aqui, e introduz uma possibilidade de vermos o Brasil formado desde o sertão e pensarmos que tipo de literatura é oriunda dessa nova formação. Ufa, olha, é currículo para mais de metro, professor. Boa tarde aí, nos Estados Unidos. Boa tarde, tudo bem? Faltou dizer que eu sou colorado, que é uma coisa muito importante. Que é a coisa mais importante. Não, e tem o Dicionário de Porto Alegrense, né? Que é talvez o livro best-seller no Rio Grande do Sul. E, enfim, há gerações já também, né? Já deve ter uns 20 anos o livro, é isso? Vai fazer 25 anos esse ano, foi lançado em 99. Mestre, dentro dessa discussão que a gente está fazendo aqui sobre teorias da literatura, acho que a primeira pergunta que eu queria te fazer era essa, assim, como que o senhor concebe o que seja uma teoria da literatura e como que o senhor vê a relação entre essas teorias da literatura e a literatura? Pois é uma coisa difícil de definir, quer dizer, por um lado é trivial porque, bom, teoria da literatura é aquilo que a gente estuda nos cursos de letras com o nome ou com o carimbo de teoria da literatura, né? Ou seja, reflexões que pessoas fizeram ao longo do tempo sobre a natureza da literatura, a natureza de algum gênero, as técnicas de produção de algum tipo de literatura e tal, né? Então, assim, dizendo nesse sentido é bem banal. Por outro lado, não é banal porque eu fico pensando assim com analogias, né? Por exemplo, existe uma coisa chamada, sei lá, teoria do cinema, teoria da pintura, né? Em geral, quando aparece essa rubrica teoria da pintura, por exemplo, se trata de uma descrição de técnicas de um certo momento, de um certo pintor, ou de uma escola, né? Então, teoria, nesse caso, tem o sentido de um conjunto de regras que regem a produção de um gênero, de uma época e tal, né? Mas no caso da teoria da literatura não é bem assim, né? Porque teoria da literatura quase sempre implica uma zona de convergência, ou de encontro, de intersecção entre alguma disciplina da área das humanidades, psicologia, filosofia, sociologia, história, com o objeto literatura e com o discurso dos estudos literários em torno daquilo, né? Então, teoria da literatura, voltando então à tua pergunta, é um pouco um nome que é um conforto, assim, para a gente não precisar explicar muito o que é, né? Um pouco é a ciência da literatura, né? Algumas correntes da teoria da literatura, inclusive, se apresentavam como ciência, significando que elas são uma abstração, né, que define, num plano, enfim, conceitual, aquilo que acontece na vida da literatura. Mas, como eu disse, assim, é uma coisa, pelo menos para mim, assim, na minha formação, né, enfim, eu cursei História também, além de Letras, então teoria da literatura sempre foi uma entidade um pouco estranha, né, porque, por exemplo, se tu perguntasse o que é uma teoria da história,
Bom, são correntes da história, né? Correntes explicativas, correntes que valorizam mais um aspecto ou outro, que introduzem materiais novos no estudo da história e tal, né? É isso, a nossa área é uma área curiosamente de baixa definição conceitual. Ao mesmo tempo que é uma área muito interessante, viva, bom, nós que somos do ramo gostamos muito, né? É uma área que tem uma zona de sombra bem importante entre a leitura direta dos textos que a gente chama de literatura, ou seja, romances, contos, poesia, etc., e algum tipo de pensamento teórico, abstratizante, mais ou menos científico. Tem uma definição de ciência que eu gosto muito, uma definição improvisada de ciência que eu gosto muito, que diz o seguinte: o que a ciência faz? A ciência enxerga o diferente, onde todo mundo enxerga tudo igual, e ao mesmo tempo enxerga o igual, onde todo mundo enxerga diferente, né? Então a ciência é meio que isso, uma tentativa de sair do campo da percepção comum. Então, nesse sentido, a teoria da literatura dá para dizer assim, é um esforço de intelecção, né, de compreensão do fenômeno literário, que se volta, né, para o leitor e tal, para qualquer pessoa, a partir de uma dedicação a esse objeto chamado literatura. E na tua... É uma tentativa de conversar sobre isso, acho que pode partir daí, né? Na tua formação, professor, como que isso foi... Como que chegou as teorias da literatura para ti? E, ao mesmo tempo, se você manteve a mesma forma que chegaram para ti, para os teus alunos, ou se tu tentou mudar o sentido desse vetor aí e apresentar as teorias para os seus alunos de outra maneira. Como é que foi isso? Eu fui aluno de letras na segunda metade dos anos 70, né? Era um momento de auge do estruturalismo, de um certo estruturalismo, né? Então, nas aulas de teoria da literatura, a gente aprendia alguma coisa, sei lá, de formalismo russo, ouvia falar, mais remotamente ouvia falar do Taine, né? Aquele pensador francês lá dos anos 1870 e tal. Mas era uma maneira, assim, muito caipira de lidar com a teoria, sabe? Era uma ideia assim de que aquilo que a gente estava aprendendo era um saber total e fechado ao qual a gente tinha que aderir, né? A gente tinha que, no máximo, oferecer o objeto local, que é a literatura produzida aqui no Brasil, nesse altar sacrificial da teoria que já estava dada, né? Eu sempre tive muita bronca disso e, bom, por outro lado, como eu falei, assim, eu tenho muito apreço pela história, estudo bastante. Então, sempre a minha abordagem, e até pelos professores que eu tive, mesmo na literatura, né, o meu viés sempre foi muito mais para o lado da história da literatura e da sociologia da literatura, né? Eu não fui aluno diretamente do Antônio Cândido, mas as leituras do Antônio Cândido, para mim, foram decisivas. Ele era o sujeito que botava de pé uma interpretação da literatura, especialmente brasileira, né? E, enfim, na sequência o Roberto Schwartz apareceu como uma figura importante, mas eu também peguei assim uma geração que estava começando, que é gente um pouco mais velha que eu, que estava começando a formular. Na verdade, são a primeira e a segunda geração dos filhos do Antônio Cândido na USP, que foram os caras que definiram o meu horizonte, muito mais do que, por exemplo, gente que se ocupava de teoria da literatura no Rio de Janeiro, né, como Luiz Costa Lima, que era um cara muito interessante, por outro lado, né? O Afonso Romano de Santana, que era um arauto do estruturalismo, etc. Mas era isso, assim, a visão que eu tenho sobre o modo como eu fui formado nesse campo teórico é essa, uma teoria não era um jeito de pensar sobre a literatura, né? Era um jeito de não pensar, era um jeito de simplesmente aplicar conceitos e tal. E muitas vezes é isso, né, que o objeto não cabia naquele conceito, né? Então a gente ficava um pouco frustrado, assim, porque, bom, então significava que, sei lá, que o Drummond não era tão bom assim, porque ele não cabia na leitura do fulano de tal, do francês, em geral era francês o cara, né? Mas todo o meu caminho foi definido muito mais, enfim, por esse campo da sociologia, da história da literatura, e esse é o mundo com o qual eu me identifico muito, né? Não apenas Cândido e o Schwartz no Brasil como figuras exponenciais, mas, enfim, os ingleses, né? Exemplarmente o Raymond Williams, e por muito tempo, e na verdade hoje, depois de maduro, eu tenho cada vez mais gosto de ler e de entender o Bakhtin, o Mikhail Bakhtin, né? O Bakhtin, eu acho que é um cara, enfim, a história
da produção da obra teórica dele e da divulgação da obra dele é uma história muito tortuosa, enfim, não é o nosso assunto aqui, mas ele foi um pensador muito original que passou por fora do modo europeu, alemão e francês de conceber a literatura, né? Então ele tem, por exemplo, um gosto pelo dado empírico, assim, pela literatura tal como existe, né? Que eu acho uma lição excelente para nós brasileiros e americanos e latino-americanos, né? Porque é isso, a nossa literatura não cabe bem nos parâmetros germânicos e franceses, e muitas vezes nós, professores de literatura e teoria da literatura na Universidade Brasileira, acabamos por negligenciar ou diminuir, ou menosprezar, né, a literatura produzida aqui, porque ela não é tão boa que caiba naquela teoria, né? Ao passo que a gente devia fazer o contrário, quer dizer, a teoria tem que servir para explicar, mas para iluminar, mas também para ser criticada, né? A frequentação de uma teoria, para mim, é isso, a gente tem que olhar para a teoria e não apenas testar o nosso objeto com ela, a gente tem que, com o nosso objeto, testar a teoria. E esse movimento rigorosamente dialético é que eu acho que faz a gente ter um caminho teórico. É isso. Fazer teoria é isso, né? É olhar um objeto, tentar explicá-lo, mas ter abertura para que o objeto questione os parâmetros que a gente está usando a respeito dele. É isso que eu tento fazer com os alunos, não sei se eu consigo, né? Já são 40 e tantos anos de sala de aula, mas é o que eu tento fazer. Um exemplo bom, Guto, que nós não podemos abordar depois, é a canção, né? A canção é um objeto de literatura ou não? Se eu olhar do ângulo germânico, sei lá, adorniano, né? A canção, como é uma coisa de mercado, ela já vai entrar com um sinal de menos na frente, né? Ao passo que quando a gente olha para a experiência brasileira, porra, a canção é a nossa educação sentimental, pelo menos até há pouco tempo foi, talvez hoje com esse mundo ultra rápido do TikTok mude um pouco, mas essa canção de 3 minutos é um negócio maravilhoso, né? Quer dizer, calhou de o Brasil ter afinidade com esse gênero breve, né, super bom, que é muito tributário da tradição musical estrito sensu, mas também é muito tributário da tradição literária, né, escrita. Então é isso, se eu olhar para a canção brasileira como um fenômeno também literário, se eu usar os óculos da teoria crítica, por exemplo, né, germânica, escola de Frankfurt, eu vou enxergar pouco. Se eu enxergar pelo estruturalismo, talvez enxergue pouco também, né? Mas se eu tiver essa abertura de dizer, não, isso aqui é uma arte letrada relevante, então, bom, eu tenho que olhar para ela e arguir a teoria, não é isso? Eu fiquei te ouvindo falar, eu fiquei com 3 perguntas que eu vou fazer combinadas para te deixar à vontade também para surfar pela onda que tu escolher, assim. A primeira dessas perguntas uma formação, 2 histórias. Uma primeira parte do livro é toda uma recuperação da acumulação do Cândido e do Schwartz, né? E para a partir disso dizer, bom, mas isso deixa de fora uma parte importante da nossa formação literária e tal, né? Aí a primeira pergunta é nesse sentido, como é que foi para você isso, né? Pegar a coluna, digamos, teórica, que te formou mais de perto, né? Justamente porque é essa a mais emancipada possível diante dos modelos externos, e mesmo assim falar, não, mas aqui ainda cabe o meu cadinho, né? Aqui ainda cabe colocar alguma formulação. Uhum. E no segundo sentido, a segunda pergunta que veio acoplada é um pouco essa, né? Stilender, eu sempre tenho essa sensação, assim, de uma autonomia rigorosa, um rigor pela sua própria autonomia, e ao mesmo tempo uma orientação pelo que há, pelo que existe, assim, né? Pelo que... Não, mas o que é aquilo, né? Aquilo é Islã, mas o que é o Islã? Aquilo é o rap, mas o que é o rap, sabe? Em vez de estar sempre perguntando o que é teleteoria e tal. A minha pergunta é nesse sentido, assim, como é que foi a conquista dessa autonomia? Onde você se localiza nesse sentido, né? Não é um empirista no sentido clássico, assim, mas como que você se enxerga nesse sentido de autônomo e voltado para o fenômeno literário que se apresenta, né? Não pelo que ele poderia ser caso fosse outro, e sim por aquele que se apresenta na sua frente para análise, né? Vou começar com essa segunda, Guto. Bom, certamente essa autonomia ela tem a ver com o temperamento, claro, né? Enfim, um jeito de ser. Mas eu tenho 2 experiências pessoais, assim, uma mais familiar e tal, e outra de geração, que me levaram a essa busca de autonomia de pensamento, né? Uma delas é que eu sou de uma família católica,
Meu pai foi seminarista, quase foi padre e tal, né? Então eu nasci e me criei, assim, até a adolescência, com um tipo de perspectiva sobre o texto escrito que era a do crente, né? Eu estou simplificando aqui, não era tanto assim, mas simplificando, e eu acho que isso tem a ver com a experiência brasileira recente, né? Que assim, como é que o crente lê o texto? O crente lê o texto não para ler o texto, não para examinar o texto, mas para ouvir uma verdade que já está lá, não é isso? Então, um dos meus processos, enfim, não sei se dá para chamar assim, é meio pomposo, mas enfim, de emancipação pessoal, foi eu aprender que não tem verdade no texto, né? Claro, o texto tem lá suas coisas, o seu jeito de ser e tal, mas não é uma verdade que eu deva seguir. Aquele texto é a expressão de um ponto de vista, de um pensamento, de uma experiência que deve ser confrontada, né, essa experiência, com a minha experiência, com o mundo, não é isso? É muito diferente, aliás, desse modelo de hoje em dia, né, em que os algoritmos só te dão aquilo que previamente já está aceito por ti, né, que é uma coisa terrível, né? Quer dizer, eu só leio aquilo que, né, que não tem gatilho, que não, sei lá, não me desacomoda e tal, o que eu acho uma coisa, em última análise, uma coisa muito ruim, né? Mas enfim, então o primeiro aspecto é esse, assim, de eu ter desaprendido a ler daquele jeito crente, né? E para aprender a ler assim abertamente, entendeu? Ler um texto naquilo que ele tem de constitutivo, na sua interpretação do mundo, mas não com uma verdade revelada. Bom, e a coisa de geração que é muito importante para mim é a seguinte: eu fui jovem na segunda parte da ditadura militar brasileira, quando ela já estava, enfim, com problemas e tal, e a partir de 74, por aí eu fui engajado em Grêmio Estudantil, movimento estudantil, depois quando eu entrei na faculdade, essa coisa toda, né? Então ali também eu convivi muito com outra ortodoxia que era, ainda hoje também existe muito, né? Que era, enfim, a ortodoxia dos militantes puros. Eu nunca fui militante puro de nada, né? Mas assim, a gente, tipo, sei lá, vamos fazer uma passeata? Vamos. Aí faz uma reunião para fazer a passeata. Como é que ela vai ser e tal, né? E eu me lembro assim que eu ficava perplexo porque tinha pessoas que já sabiam tudo o que ia acontecer. Na verdade, eles não sabiam nada, né? Mas é que eles tinham um manual na cabeça, entendeu? Que eles seguiam rigorosamente. Então, primeiro tem que fazer isso, depois aquilo, a palavra de ordem é essa e aquela e tal. E eu me lembro que eu ingenuamente ficava assim, perplexo, digo, pô, mas como é que esses caras sabem desse jeito? Não... E se não for assim, entendeu? Se o povo não vier junto, sei lá, né? Então, também um pouco por temperamento, assim, mas por outro lado com essa crítica um pouco mais consistente já, eu me livrei das ortodoxias, resumindo é isso, né? E bom, o meu caminho depois de leitura sempre teve muito a ver, assim, as minhas afinidades de leitura sempre foram mais para o lado dos ensaístas do que para o lado dos doutrinários, né? Mesmo esse livro que tu mencionasse a respeito do Nelson Rodrigues, é isso. Nelson Rodrigues, se eu fosse por simpatia política, eu nem olhava para ele. Foi um cara que conestou a ditadura e tudo mais, né? Mas enfim, não é o nosso assunto aqui, mas é um pensador autônomo, altivo, assim, muito bonito. Tá. Então, esse é sobre o negócio da autonomia, né? Uma coisa que eu prezo muito é isso. Não... E por sorte e por circunstâncias, enfim, eu consegui fazer toda a minha carreira até aqui sem baixar a cabeça, entendeu? Sem precisar seguir nenhuma ortodoxia. Nem no mestrado, nem no doutorado, nem nos trabalhos que eu fiz e tudo. Nunca precisei, nunca ninguém me obrigou a nada, né? E se tentou me obrigar, eu não segui. Então, e eu procuro, naturalmente, replicar esse estilo no trato com os meus orientandos e tudo, né? Agora, a primeira parte da tua pergunta, né, que tem a ver com o livro, eu tendo essa afinidade grande com o Cândido e com o Roberto Schwartz, eu ao mesmo tempo tenho essa experiência de ser do Rio Grande do Sul, de viver na ponta sul do Brasil, e portanto, de ter um estranhamento com o modo como a literatura brasileira era descrita, um estranhamento que era espontâneo, né? Tipo, sei lá, eu olhava, sei lá, na lista dos melhores autores, tal como aparecia nas histórias da literatura. Aí eu via lá que não estava, por exemplo, Simões Lopes Neto. Eu me perguntava, por que não estava? Né? Claro que não tinha tanta articulação assim no começo. Hoje em dia eu posso articular isso muito claramente. Mas então essa sensação assim de ser um pouco fora de eixo, ela, que é uma coisa que acontece com muita gente,
não apenas no Rio Grande do Sul, em várias partes do Brasil, mas também em São Paulo, também no Rio de Janeiro, enfim, nos principais centros, é essa sensação de que, como a gente falava antes, que a teoria não combina com o objeto, a atitude errada é validar a teoria apesar do objeto. A mesma coisa na história, né? A história não contempla o teu objeto, então uma atitude trivial é, bom, então eu desprezo o meu objeto e adiro à história, né? E a minha atitude era o contrário. Não, se esse objeto que eu tenho aqui funciona, eu sei que funciona porque eu li, e ele não está previsto na história, eu vou arguir a história, né? Bom, e aí o Rio Grande do Sul tem a peculiaridade de compartilhar uma parte importante da sua formação, da sua experiência, do seu jeito de ser no mundo com dois países que são regiões vizinhas, né? Uruguai e Argentina, uma parte da Argentina. Então, quando pensa no nacional brasileiro, por exemplo, eu já olhava para esse nacional brasileiro e perguntava, tá, mas esse dado local aqui do Rio Grande do Sul, ele não cabe nesse nacional? Então ele não pode caber? Então a minha atitude sempre foi muito essa, assim, né, de tentar contrapor a leitura empírica, né, com a teoria ou com os discursos mais abstratizantes, mesmo os da história, né? Então é isso, o tempo todo eu ia fazendo esse balanço. Bom, e aí tem uma longuíssima história de produção literária feita fora dos grandes centros brasileiros e fora do litoral, né? O exemplo mais sublime que o Brasil tem, até hoje, é o Guimarães Rosa. Mas não é só ele, tem uma penca de gente, enfim, né? Inclusive o Simões Lopes Neto, o gaúcho, né? Então, quando eu olho para o Simões Lopes Neto, ou para, sei lá, para o Hugo de Carvalho Ramos, ou para o Valdomiro Silveira, ou para o Guimarães Rosa, que é gente muito desigual entre si, né? Mas todos eles são desse mundo fora do litoral, fora das grandes cidades. Quando a gente olha para eles usando apenas o filtro de leitura que consagra a literatura feita na cidade e ou no litoral, esses caras ficam esquisitos, eles ficam, enfim, não cabem bem, né? Então, resumindo, é isso, assim, a minha arguição ao Cândido e ao Schwartz depende do objeto, né, que eu estou abordando. Então, é um pouco assim, o Cândido e o Schwartz são coisas diferentes, né, figuras diferentes, mas assim, o modo como eles ergueram as suas construções teóricas e conceituais, como qualquer outro modo, é um modo que precisa selecionar objetos, né? É uma teoria que não pode dar conta de tudo. Bom, muitos dos objetos que eles desconsideram para erguer a teoria deles, eu acho que não são desconsideráveis. Então eu olho para a teoria deles e aí chego de novo com esse objeto e pergunto, esse objeto aqui combina com esse troço? Ele tem lugar aí? Não tem? Por que não tem? Né? Então, esse jogo entre a leitura direta da literatura, a experiência do leitor, a experiência do contexto de produção e de circulação do texto, né? Essa experiência contraposta à formulação teórica, conceitual, da história, da sociologia ou do que for, esse exercício é que faz enfim, o meu caminho para esse livro, né? E foi basicamente, assim, simplificando, foi isso. Eu comecei a olhar e dizer, pô, mas o Cândido, que é um grande teórico e tal, e foi uma excelente pessoa, uma excelente figura humana que eu conheci, cheguei a interagir um pouco com ele algumas vezes, ele não tem o que dizer sobre esse meu objeto aqui. E, aliás, eu vou ter que tirar um pouco o Antônio Cândido, de cena para poder olhar esse objeto melhor, né? Então, aqui tem essa dinâmica, né? E calha de ter, Guto, calha de eu ser de uma geração acadêmica que teve na área da história do Brasil figuras maravilhosas, muito inventivas, que superaram o modo como a gente aprendeu história, né? São várias pessoas e tal, o João Luiz Fragoso, o Manolo Florentino, Hebe Matos, o Jorge Caldeira, pessoas também diferentes entre si, mas todos esses caras produziram análises e sínteses sobre a história que, de alguma forma, convergiam com essa minha preocupação. Então é isso, eu me sinto integrando uma geração, não é, que tenta produzir conhecimento e, portanto, produzir teoria, produzir história e tal, olhando para os nossos mestres e tal, mas sabendo que os mestres, como quaisquer outras pessoas, são pessoas contingentes, né? São pessoas que sabem muito e não sabem tudo. Eu também sei algumas coisas, mas não sei tudo, então eu estou aí. Daqui a pouco alguém vai me dizer que eu também deixei de lado coisas importantes e assim funciona o conhecimento. Mestre Fischer, muito, muito, muito obrigado
pelas respostas. Eu tinha aqui mais 80 perguntas, mas vou me contentar com as... Porque, em certa medida, eu acho que o senhor já conseguiu iluminar bastante uma série de questões que eu vim tratando nessas 6 semanas. Então, foi uma aula concentrada em 25 minutos. Extraordinário. Muito obrigado pela generosidade de conversar com a gente e obrigado também pelo teu tempo. Maravilha, eu que agradeço, Guto. Espero que vocês tenham gostado da entrevista. Espero também que vocês tenham feito relações entre o que nós já tínhamos conversado e as observações dessa aula magna do professor Fischer. E nos vemos numa próxima videoaula ou entrevista. Um grande abraço. Tchau, tchau.